Obrigado. Bom dia. Merci, bonjour. Mon niveau de portugais est aussi bon que Mardoché. O meu nível de português é tão bom quanto o do Mardoché. C'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin. Então é uma alegria poder estar convosco aqui nesta manhã. Toute cette semaine, on a pu voir avec les frères de la conférence Durante toda esta semana pudemos ver com os irmãos da conferência qu'on forme vraiment une grande famille. que de facto nós formamos uma grande família. Et c'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin. E é de facto uma alegria estar com vocês nesta manhã. C'est aussi un privilège de pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu. É também um privilégio podermos abrir juntos a palavra de Deus. Et si je vous dis Jonas, quelle est la première chose qui vous vient en tête? E se eu vos menciono Jonas, qual é a primeira coisa que vos vem à cabeça? Le poisson. Le poisson. Normal. É normal. Un commentateur a dit à propos de Jonas: Um comentador disse acerca de Jonas: les hommes ont regardé si fort au gros poisson as pessoas olharam, ficaram tão obcecadas com o peixe qu'ils n'ont pas vu le grand Dieu. que não viram o grande Deus. Et ce matin, j'aimerais ensemble qu'on regarde au grand Dieu de Jonas. E esta manhã eu quero que nós olhemos juntos para o grande Deus de Jonas. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire le chapitre 1 de Jonas. Então convido-vos a abrir as vossas Bíblias e vamos ler o primeiro capítulo do livro de Jonas. C'est entre Genèse et Apocalypse. Então eu vou-vos dar uma dica, está entre Gênesis e Apocalipse. Depois de Obadias, ok? Amós, Obadias, Jonas e antes de Miqueias, ok? Para quem tem a Bíblia de letra grande, Almeida 21 é na página 1329. We need someone to translate in English. Yes, Alberto. Otávio, podes só chegar um pouquinho para lá para ele também poder sentar? Então vamos ler Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez ele assim se lembre de nós para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por esta tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: o que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ce matin, je vous propose de voir ce texte en 2 parties. Então, nesta manhã eu proponho de vermos este texto em 2 partes. Un prophète hébreu qui se détourne de Dieu
um profeta hebreu que volta as costas a Deus des marins païens qui se tournent vers Dieu. e marinheiros pagãos que se voltam para Deus. Un prophète hébreu qui se détourne de Dieu, versets 1 à 3. Do versículo 1 ao 3, um profeta hebreu que volta as costas a Deus. Le livre de Jonas commence comme d'autres livres prophétiques. Então o livro de Jonas começa como outros livros proféticos. Dieu parle à Jonas et lui demande d'aller à Ninive. Então Deus fala com Jonas e pede-lhe que vá para Nínive. Il doit annoncer le jugement de Dieu qui va venir sur Ninive. Ele deve anunciar o julgamento de Deus que vai cair sobre Nínive. Et on pourrait s'attendre à ce que la suite, ce soit Jonas se leva et partit pour Ninive. E aquilo que acontece a seguir, aquilo que esperávamos que acontecesse a seguir era que Jonas se levantasse e fosse para Nínive. Mais le récit nous dit, Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Mas aquilo que nós vemos a seguir é que Jonas quis fugir para Tarsis para fugir de Deus. Et assez tôt, E on peut se logo demander, podemos nos perguntar, est-ce que vraiment Jonas pensait pouvoir se détourner de Dieu? será que Jonas pensava que ele poderia de facto voltar-se de Deus? Est-ce qu'il pensait vraiment pouvoir échapper à Dieu? Será que ele pensava mesmo que ele poderia fugir de Deus? Après tout, c'était un prophète, le texte nous le dit. Mais do que tudo, ele era um profeta, é isso que o texto nos diz. Et il savait qu'on ne peut pas fuir loin de la face de Dieu. E ele sabia certamente que não podemos fugir da face de Deus. Peut-être qu'il connaissait même ces paroles de David, Talvez mesmo ele conhecesse as palavras de David, Psaume 139, les versets 7 à 10. no Salmo 139, podemos abrir, Salmo 139, le verset 7 à 10. 7 a 10, versículos 7 a 10, 139, Salmo. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. On ne peut pas échapper à Dieu. Não podemos fugir de Deus. On ne peut pas se cacher de Dieu. Não podemos nos esconder de Deus. Dieu sait tout, Deus sabe tudo. Dieu voit tout, Deus vê tudo. les choses visibles comme les choses invisibles. Tanto as coisas visíveis como as coisas Il invisíveis. voit tout ce que nous faisons. Ele vê tudo aquilo que nós Il entend fazemos. tout ce que nous disons. Ele ouve tudo aquilo que nós Il dizemos. voit tout ce que nous pensons. Ele vê tudo aquilo que nós pensamos. Et il voit même ce qu'il y a au fond de notre cœur. E Ele vê mesmo aquilo que está no fundo do nosso coração. Alors pourquoi Jonas voulait-il fuir? Então por que é que Jonas queria fugir? On retrouve d'autres oracles de prophètes adressés à des nations étrangères. Nós encontramos outros oráculos por parte de profetas que são dirigidos a nações. Ce n'est pas la première fois que Dieu demande à un prophète hébreu de s'adresser à une nation étrangère. Não é a primeira vez que Deus pede a um profeta hebreu que se dirija a nações estrangeiras. Mais c'est la première fois qu'un prophète hébreu doit aller dans cette nation étrangère. Mas é a primeira vez que um profeta hebreu deve ir a essa nação estrangeira. C'est la première fois qu'il doit aller en territoire païen pour prophétiser. É a primeira vez que ele deve ir a um território pagão para profetizar. En plus, Dieu n'envoie pas Jonas vers n'importe quel pays. E mais, Deus não envia Jonas para um país qualquer. Jonas est envoyé à Ninive, la capitale de l'Assyrie. Deus envia Jonas a Nínive, a capital da Assíria. Et c'était risqué. E isso era muito arriscado. Pourquoi? Parce que les Assyriens étaient connus pour être d'une grande terreur. Isto porque eles eram conhecidos de causarem muito terror. On peut retrouver des récits de guerre des Assyriens Nós podemos encontrar escritos de guerra dos assírios qui racontent comment ils ont décapité leurs ennemis et les mis sur des poteaux autour des villes. e como eles decapitavam os seus inimigos e colocavam as cabeças em estacas. Rien que le mot assyrien inspirait la terreur. Então, ao falar o termo assírio, isto provocava terror nas Ils étaient pessoas. connus pour leur grande violence. Eles eram conhecidos pela sua grande violência. Et partout où ils passaient, ils semaient la terreur. E por onde quer que eles passassem, eles semeavam terror. Jonas est un peu dans la situation Então Jonas está um pouco na situação d'un juif en 1942 de um judeu em 1942 qu'on enverrait prêcher sur une place à Berlin que seria enviado a pregar numa praça em Berna et qui devrait annoncer le message de Dieu aux nazis.
Berlim, desculpem, e que devia de anunciar a mensagem de Deus para o povo nazi. Mais il y a une autre raison. Mas há uma outra razão. Cette raison, on la prend un peu plus tard dans le livre. E essa razão nós encontramos-la um pouco mais tarde no livro. Un peu plus tard, on apprend que Jonas craint que Dieu fasse miséricorde aux Ninivites. Então, mais tarde nós vemos que Jonas lamenta pelo facto de Deus ter feito misericórdia para com os ninivitas. On apprend que Jonas ne voulait pas que Dieu fasse miséricorde à ces Ninivites à cause de leur cruauté. Então, Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia para com os ninivitas por causa das suas características, da sua Mais dans le crueldade. texte de ce matin, Mas, segundo o texto desta manhã, on ne sait pas pourquoi Jonas désobéit. nós não sabemos porque é que Jonas desobedeceu. Mais le texte souligne avec force sa désobéissance. Mas o texto sublinha com força a sua desobediência. La majorité des spécialistes A maior parte dos especialistas considère que Tarsis est sur la côte sud-ouest de l'Espagne, considera que Tarsis fica na costa sudoeste de Espanha, à peu près vers Cadiz, um pouco ali ao pé perto de Cádiz. pas loin d'ici. Não é longe daqui. On voit que Jonas voulait vraiment échapper au Seigneur. Então nós vemos que Jonas queria de facto fugir do Senhor. Dieu lui commande d'aller à l'est sur la terre Então Deus manda-o ir para este, na terra, et Jonas s'enfuit à l'ouest sur la mer. e Jonas foge para o oeste pelo mar. C'est un peu comme si aujourd'hui, É como se hoje il vivait au Portugal morássemos aqui em Portugal et Dieu lui demandait d'aller à Barcelone. e Deus lhe pedisse para ir para Barcelona. Mais lui, il prend un bateau pour aller au Brésil. Mas ele pega um barco para ir para o Brasil. On ne peut pas faire une désobéissance plus manifeste. Então não é possível desobedecermos de uma forma tão evidente. Dès lors, Então, on voit que la désobéissance de Jonas nous montre une caractéristique fondamentale du péché. isto mostra-nos que a desobediência de Jonas revela uma característica fundamental do pecado. Au fond, No fundo, Jonas doute que Dieu fera ce qui est bon et juste. Jonas duvida que Deus faça aquilo que é bom e justo. Depuis le premier péché dans le jardin d'Éden, Desde o primeiro pecado lá no Jardim do Éden, tous les péchés ont la même racine. todos os pecados têm a mesma raiz. Ils remettent en cause la bonté et la justice de Dieu. Eles colocam em causa a justiça e a bondade de Deus. Quand nous péchons, nous disons à Dieu, Quando nós pecamos, nós estamos a dizer a Deus: je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi. eu sei melhor do que tu aquilo que é bom para mim. Je sais mieux que toi ce qu'il me faut. Eu sei melhor do que tu aquilo que deve acontecer a mim. Je sais mieux que toi ce qui est juste dans cette situation. Eu sei melhor do que tu aquilo que é justo nesta situação. Le péché commence dès qu'on croit savoir mieux que Dieu lui-même. O pecado começa quando nós achamos que sabemos mais do que o próprio Deus. Mais ce n'est jamais le cas. Mas nunca é esse o caso. Dieu seul sait ce qui est juste et bon. Só Deus sabe aquilo que é justo e bom. C'est lui notre règle. É Ele a nossa regra, o nosso padrão. C'est sa parole notre guide. É a Sua palavra o nosso guia. Et non seulement Dieu demande seulement ce qui est juste et bon, E não somente Deus pede aquilo que é bom e justo, mais il veut toujours notre bien. mas Ele, além disso, quer também o nosso bem. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Então tudo aquilo que Deus pede é para o nosso bem. C'est lui qui nous a créés. É Ele que nos criou. Et c'est lui qui sait ce qu'il nous faut. E Ele sabe aquilo que nos faz falta. Il est parfaitement bon. Ele é perfeitamente bom. Il ne veut que des choses bonnes pour nous. Então Ele só quer coisas boas para nós. Tout ce qu'il nous demande est pour notre bien. Tudo aquilo que Ele pede de nós é para o nosso bem. Jonas souligne une leçon importante pour nous aujourd'hui. Então Jonas realça uma lição importante para nós. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que Dieu va faire Nós não precisamos de saber aquilo que Deus vai fazer pour obéir à ce qu'il nous demande de faire. para obedecermos àquilo que Deus nos pede para fazermos. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que Dieu va faire Não precisamos de saber aquilo que Deus vai fazer pour obéir à ce qu'il nous demande de faire. a fim de obedecermos àquilo que Ele nos pede para fazermos. C'est peut-être un des grands défis de notre vie chrétienne. E este provavelmente é um dos grandes desafios da nossa vida cristã. Obéir à Dieu parce que lui sait, Obedecer a Deus porque Ele sabe, même si nous ne savons pas. mesmo que nós não saibamos. La volonté morale de Dieu est clairement révélée dans sa parole. A vontade moral de Deus está claramente revelada na Sua palavra.
Et c'est vrai que nous ne savons pas par quel chemin Dieu va nous faire passer. É claro que nós não sabemos por qual caminho Deus nos vai fazer passar. Et nous savons que certains seront difficiles. E nós sabemos que alguns serão difíceis. Et certains seront très difficiles. E alguns serão muito difíceis. Et certains seront parsemés de larmes. C'est là? Parsemés, il y aura des larmes partout. E alguns vão ter lágrimas. La grimace. Ok. Alguns vão ter lágrimas por todo o lugar. Mais il est à nos côtés. Mas Ele está do nosso lado. Il est ce bon berger dont Joël a parlé. Ele é o bom pastor que Joel falou. Celui qui nous conduit, Aquele que nos conduz, celui qui nous accompagne, aquele que nos acompanha, celui qui est à nos côtés, aquele que está ao nosso lado, celui qui prend soin de nous, aquele que cuida de nós, celui qui nous connaît, aquele que nos conhece, celui qui nous aime, aquele que nos ama, celui qui nous soutient, aquele que nos sustenta, celui qui nous relève, aquele que nos levanta, celui qui nous renouvelle, aquele que nos renova, celui qui nous fait arriver à bon port. aquele que nos permite chegarmos a bom porto. Il nous a donné sa parole comme une lampe pour nous guider. E Ele nos deu a sua palavra como uma lâmpada para nos guiar. Même si nous ne savons pas où l'on va, Mesmo se não soubermos para onde nós vamos, nous pouvons faire ce que Dieu veut. nós podemos fazer aquilo que Deus quer. Nous pouvons faire ce qu'il nous demande parce qu'il veut notre bien. Nós podemos fazer aquilo que Ele quer porque Ele quer o nosso bem. Il sait mieux que nous Ele sabe melhor do que nós et veut plus que nous e quer mais do que nós ce qui est bon pour nous. aquilo que é bom para nós. Dieu est comme cela. Deus é assim. Tout ce qu'il demande Tudo aquilo que Ele pede et tout ce qu'il fait e tudo aquilo que Ele faz est parfait, é perfeito, est juste, é justo, est bon. é bom. Nous pouvons faire ce que Dieu demande, Nós podemos fazer aquilo que Deus même, pede, même quand nous ne comprenons pas ses raisons. mesmo quando não compreendemos a razão. Et c'est cela, avancer par la foi. E isto é caminhar pela fé. Faire confiance à Dieu Confiar em Deus parce qu'il sait ce qu'il nous demande porque Ele sabe aquilo que pede de nós. et lui obéir, E obedecê-lo, même si nous ne comprenons pas tout aujourd'hui. mesmo que não compreendamos tudo hoje. Nous pouvons laisser passer une offre d'emploi, Podemos passar. laisser passer. Podemos deixar passar uma oferta de emprego, Parce qu'on sait que ce travail nous mettra dans une position porque sabemos que esse trabalho vai nos colocar numa posição incompatible avec notre foi, incompatível com a nossa fé, même si on cherche depuis longtemps. mesmo que estejamos à procura de trabalho há muito tempo. Pourquoi? Porquê? Parce que ce que Dieu nous demande est pour notre bien. Porque aquilo que Deus pede de nós é para o nosso bem. On peut refuser de commencer une relation Podemos nos recusar a começar um relacionamento avec quelqu'un qui ne partage pas notre foi, com alguém que não partilha a nossa fé, même si on se sent seul depuis longtemps. mesmo que nos sintamos sozinhos há muito tempo. Pourquoi? Porquê? Parce qu'on sait que Dieu veut notre bien. Porque nós sabemos que Deus quer o nosso bem. On peut continuer à obéir à la parole de Dieu Então nós podemos continuar a obedecer à palavra de Deus et ne pas chercher absolument à comprendre tout ce qui nous arrive. sem entender tudo aquilo que nos acontece. Pourquoi? Porquê? Parce qu'on sait que Dieu nous demande ce qui est juste et bon. Porque sabemos que Deus pede de nós aquilo que é justo e bom. Et au fond, nos choix témoignent de notre confiance. E, no fundo, a nossa escolha vai mostrar no que é que nós confiamos. Ce que nous faisons Aquilo que nós fazemos montre ce que nous croyons. mostra aquilo no qual nós cremos. Nos choix démontrent notre foi. A nossa escolha demonstra a nossa fé. La désobéissance de Jonas nous montre une autre caractéristique du péché. A desobediência de Jonas demonstra uma outra característica do pecado. Le péché nous fait faire n'importe quoi. O pecado faz-nos fazer qualquer coisa. Jonas savait Jonas sabia. qu'il ne pouvait pas échapper à Dieu. Ele sabia que não podia fugir de Deus. Il savait que nulle part où il irait, Ele sabia que, por qualquer parte que ele fosse, il serait hors de portée de Dieu. ele estaria longe da presença de Deus. Et la suite du récit souligne la folie de Jonas. E aquilo que vem a seguir nos versículos mostra a idiotice de Jonas. A insensatez de Jonas. Loucura. Quoi? La loucura. La loucura, il a dit ça. A loucura de Jonas. On dirait que Jonas s'enfonce toujours plus dans son péché. Então, aqui, nós poderíamos dizer que Jonas está cada vez mais a afundar no seu pecado. Dans le texte original, il y a un mot qui est répété. No texto original, há uma palavra que é repetida. Verset 3. Versículo 3. Jonas descend à Jaffa. Jonas desce a Jafá.
Il descend dans le bateau. Ele desce no barco. Verset 5. Versículo 5. Il descend au fond du navire. Ele desce para o fundo do navio. Et un peu plus tard, au chapitre 2, E depois, mais à frente, no capítulo 2, il descend au fond de la mer. ele desce ao fundo do mar. Le péché de Jonas l'entraîne toujours plus bas. O pecado de Jonas leva-o cada vez mais para baixo. Et c'est toujours le cas. E é sempre assim. Le péché ne nous laisse jamais faire du surplace. O pecado ne laisse quoi? Jamais faire du surplace. On court jamais sur place. Ok, o pecado faz com que nós nunca corramos numa forma reta. Não nos deixa voltar à tona. Ok, obrigado. Muito obrigado. Hier soir, on est rentré de Biache avec Joël et Talita. Ontem voltámos de Bias com o Joel e a Talita. Et dans le bol de fruits, E no pote das frutas il y avait une pêche pourrie. havia pêssego podre. Ce serait fou de penser qu'on peut partir une semaine Seria loucura de pensarmos que sairíamos uma semana et retrouver les fruits comme ils étaient il y a une semaine. e encontrar a fruta da mesma forma que ele estava há uma semana atrás. Les fruits pourrissent dans le temps. Então a fruta apodrece com o tempo. Le péché nous entraîne toujours plus bas. Então, quase para cumprir. Le péché nous entraîne toujours plus bas. Então o pecado leva-nos cada vez mais para baixo. C'est toujours le cas. É sempre essa a situação. Le péché est une pente glissante. Então o pecado é uma rampa deslizante. Et ce matin, E nesta manhã, peut-être que certains sont des Jonas dans leur cœur. talvez alguns aqui sejam Jonas nesta situação. Ils savent ce que Dieu demande. Sabem aquilo que Deus pede, Pourtant, ils essaient de fuir loin de lui. mas estão a tentar fugir de Deus. Peut-être qu'ils sont déjà loin. Peut-être que Ils sont déjà loin. provavelmente eles já estão longe. Mais on l'a vu, Mas nós vimos, personne ne peut fuir loin de Dieu. ninguém pode fugir para longe de Deus. Peut-être certains pensent qu'ils sont tombés trop bas. Alguns pensam que se calhar caíram muito fundo. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont tout en bas de cette pente glissante. Provavelmente pensam que estão no mais fundo desta rampa deslizante. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Mas nunca é tarde para voltar a Deus. Dieu veut notre bien. Deus quer o nosso bem. Nous pouvons revenir à lui avec confiance. Podemos então voltar para Ele com confiança. Et nous pouvons prier E podemos orar que ta volonté soit faite, que a Tua vontade seja feita, même si je ne la comprends pas. mesmo que eu não a compreenda. Dieu veut que vous reveniez à lui. Deus quer que vocês voltem para Deus. Et il vous appelle ce matin. E Ele chama-vos nesta manhã. Tu n'es pas trop loin. Não estás longe demais. Tu n'es pas tombé trop bas. Não caíste em baixo demais. Reviens et je t'accueille. Vem e eu vou te acolher. Dans la deuxième partie de notre texte, Então, na segunda parte do nosso texto, le récit dresse un contraste fort. a passagem fala-nos de forte contraste. Jonas refuse d'écouter la voix de Dieu, Jonas então recusa-se a ouvir a voz de Deus, mais des marins païens reconnaissent la main de Dieu. mas os marinheiros pagãos reconhecem a mão de Deus. Des marins païens se tournent vers Dieu, versets 4 à 16. Então os marinheiros pagãos voltam-se para Deus, versículos 4 a 16. À cause de sa désobéissance, Então, por causa da sua desobediência, Dieu lance un grand vent sur la mer. Deus lança uma grande tempestade sobre o mar. Um grande vento sobre o mar. Je ne pêche jamais. Je ne pêche. Ok, eu nunca pesquei. Je pêche des fois. Eu pesco às vezes. C'était un jeu de mots avec pêcher. Ah, ok. Isto funciona em francês, em português este trocadilho não funciona. mince. Traduzido seria, eu nunca pesquei, mas eu peco sempre. Em francês é a mesma palavra, está a fazer a mesma sonoridade. Okay. Les limites de la langue. Quoi? Les limites de la langue. Ok, estas são as limitações da língua. Mais ces marins avaient l'habitude de la tempête. Então, mas estes marinheiros, eles estavam habituados a tempestades. Mais le récit nous dit que la tempête était si féroce Mas a passagem nos diz que a tempestade estava tão feroz que les marins ont peur et commencent à larguer du lest, à jeter des choses dans la mer. que os marinheiros começam a lançar as cargas ao mar. On voit que l'attitude des marins païens contraste très fort avec celle du prophète hébreu. E nós vemos que as atitudes dos marinheiros pagãos contrastam de tal forma com o profeta hebreu. Quand la tempête fait rage,
que quando a tempestade surge, les marins crient chacun à leur Dieu, cada marinheiro ora ao seu Deus, alors que Jonas est au fond du navire et il dort. enquanto que Jonas está no fundo do navio a dormir. Le texte nous dit même qu'il s'endort profondément. O texto nos diz até que ele dorme profundamente. Est-ce que c'était de la confiance? Isto era porque era confiança? Je pense que ça souligne encore sa folie Eu penso que isto realça ainda a sua loucura et qu'il ne comprend pas la gravité de la situation. e que ele não compreende a gravidade da situação. Et on voit alors que les marins sont très actifs, Nós vemos então que os marinheiros estão tão ativos, alors que Jonas reste passif. enquanto que Jonas fica passivo. Alors on voit le chef d'équipage qui vient et qui interpelle Jonas, Então nós vemos o capitão do navio que vem e interpela Jonas et peut-être même qui le secoue. e dá a ideia mesmo que ele sacode Jonas, Et ces paroles ont dû étonner Jonas. e as suas palavras devem ter surpreendido Jonas. Regardez au verset 6. Vejam o versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: Que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez ele assim se lembre de nós para que não morramos. Le chef d'équipage emploie les mêmes mots que Dieu au début du chapitre. O capitão do navio utiliza as mesmas palavras que Deus utilizou lá no início do capítulo. Lève-toi et crie. Levanta-te e clama. C'est un peu comme si Dieu, dans la bouche de ce païen, É a mesma coisa como se Deus, pela boca deste pagão, a rappelé sa mission à Jonas. relembrou a sua missão para Jonas. Il y a un tirage au sort, Então eles tiram sortes et Jonas est désigné comme le responsable de la tempête. e Jonas é então designado como sendo aquele que é o responsável pela tempestade. Les marins veulent en savoir plus, ils demandent mais qui tu es? E os marinheiros querem saber mais e perguntam-me quem tu és. Et Jonas se présente. E Jonas então apresenta-se. Il est hébreu. Sou hebreu. Il craint l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. Ele acredita no Senhor Deus que criou os céus e a terra. Sur le papier, cette déclaration est très juste. No papel, esta declaração é real. Jonas a une bonne théologie. Jonas tem uma boa teologia. Mais encore une fois, Mas mais uma vez, sa déclaration souligne sa folie. a sua declaração sublinha, realça a sua loucura. Si le Seigneur est comme il le dit, Se o Senhor é de facto como ele diz aqui, si c'est celui qui a fait les cieux et la terre, se é de facto aquele que fez os céus e a terra, alors qui peut lui échapper? então quem é que pode lhe fugir dele? Qui peut échapper à celui qui a tout créé? Quem pode fugir àquele que tudo criou? Qui peut échapper à celui qui domine sur toute chose? Quem pode fugir àquele que domina sobre todas as coisas? Et les marins païens le comprennent très vite. Os marinheiros pagãos compreendem isso de forma bastante rápida. Qu'as-tu fait là? O que é que estás aí a fazer? C'est un peu comme s'il disait tu es fou. É como se eles dissessem, tu estás louco. Et ils savaient que Jonas fuyait le Seigneur parce qu'il leur avait expliqué. E eles sabem que Jonas fugia do Senhor porque Jonas explicou-lhes isso. Mais les marins païens lui disent, Então os marinheiros pagãos dizem-lhe, tu dis que c'est l'Éternel que tu adores, celui qui a fait la terre et le ciel, tu dizes que é o Senhor que tu adoras, aquele que fez os céus e a terra, et c'est lui que tu essayes de fuir, e é dele que estás a fugir. c'est à lui que tu essayes d'échapper. É dele que tentas fugir. Et quand on lit cela, E quando nós lemos isto, on voit l'incohérence de Jonas. nós vemos a incoerência de Jonas. Mais le récit souligne aussi notre propre incohérence. E esta passagem ressalta a nossa própria incoerência. Bien souvent, on a une bonne théologie, Então podemos ter uma boa teologia en tout cas sur le papier. no papel. Nous savons des choses justes, Sabemos coisas corretas, verídicas, mais notre comportement ne suit pas. mas o nosso comportamento não segue isso. Je viens d'une belle ville, Eu venho de uma bela cidade, une des plus belles du monde, uma das mais bonitas do mundo, Bordeaux dans le sud-ouest de la France. Bordeaux, no sudoeste da França. Peut-être vous connaissez notre vin. Provavelmente conhecem o nosso vinho, mas o nosso é melhor. Je vois certains qui font oui, oui. E alguns dirão que sim. Et on a beaucoup de bonnes choses à manger. Há muitas coisas boas para comer. Et je pourrais vous parler du magret, Eu poderia falar-vos do magret, du foie gras. do foie gras, Mais j'aimerais vous parler du cannelé. mas eu queria vos falar do cannelé. Cannelé. Ok. C'est une petite pâtisserie. É uma pastelaria pequenina Et je peux vous parler du cannelé. e eu poderia vos falar do cannelé.
Je pourrais vous le décrire Eu poderia descrever-vos en détail. em detalhe. Je pourrais vous dire qu'il est craquant à l'extérieur Eu poderia dizer que ele é crocante no exterior et qu'il est moelleux à l'intérieur. e que ele é suave no interior. Et qu'il a un petit goût de vanille et de caramel. E ele tem um pequeno gosto de baunilha e caramelo. Certains ont envie de le goûter. E se calhar alguns de vocês já estão com vontade de provar. Je peux même vous donner une recette. Eu posso até vos dar a receita, Mais vous ne pourrez pas savoir ce que c'est tant que vous n'en avez pas goûté. mas vocês não conseguem saber porque nunca provaram antes. Il y a une différence entre avoir une idée de la bonté et de la souveraineté de Dieu Então existe uma diferença entre ter uma percepção da bondade e da soberania de Deus, ter uma Não. ideia da bondade e da soberania de Deus et en connaître le goût. e conhecer o sabor. Jonas confesse que Dieu est souverain, Jonas confessa que Deus é soberano, mais il ne l'a pas goûté. mas ele nunca o provou, degustou. S'il l'avait goûté, il agirait en conséquence, Se ele tivesse degustado, teria agido na sequência disso, en répondant par la confiance et l'obéissance à la voix de Dieu. respondendo por meio da confiança e da obediência à voz de Deus. Nous devons demander que Dieu transforme nos cœurs. Então devemos pedir a Deus que transforme o nosso coração. Notre confiance, notre obéissance grandit quand notre confiance augmente. A nossa obediência cresce à medida que a nossa confiança cresce também. Que l'Esprit de Dieu nous fasse goûter sa souveraineté, sa justice et sa bonté. Então que Deus possa nos fazer provar, degustar a bondade, a soberania de Deus. Et plus nous la goûterons, E quanto mais nós a saborearmos, et plus nous pourrons marcher selon ses voies mais vamos caminhar segundo a sua voz. et nous appuyer sur la certitude E vamos nos apoiar na certeza qu'il est bon, que Ele é bom, qu'il est juste, que Ele é justo, qu'il est souverain, que Ele é soberano. parce que nous l'aurons goûté. Porque nós já o saboreamos. Le contraste grandit encore entre les marins païens et le prophète hébreu. E o contraste vai aumentar ainda entre os marinheiros pagãos e o profeta hebreu. Jonas dit qu'il craint le Seigneur, Jonas diz que il craint, teme o Senhor, mais il ne fait pas appel à lui. mas ele não clama a Deus. En fait, il faudra attendre qu'il soit dans le ventre du poisson. Il faudra attendre qu'il soit Então é preciso perceber que é preciso esperar que ele esteja na barriga do peixe pour qu'il fasse appel à lui. para que ele chame Deus, clame a Deus. Au chapitre 2. No capítulo 2. Jonas dit aux marins au verset 12, E Jonas diz aos marinheiros no versículo 12: jetez-moi à la mer joguem-me ao mar et la tempête se calmera. e a tempestade vai acalmar. Parce que je sais que c'est moi qui en suis la cause. Porque eu sei que sou eu a causa. Mais on voit que les marins font tout pour éviter ça. E nós vemos que os marinheiros fazem de tudo para evitar isso aí. Et alors que c'est Jonas qui aurait dû le faire, Então, tanto que teve que ser Jonas a fazer isso, ce sont ces marins païens qui crient à Dieu. uma vez que não foi Jonas, são os marinheiros que clamam a Deus. C'est eux qui le prient, São eles que oram, en lui demandant de ne pas leur imputer ce qu'ils vont faire. pedindo a Deus que não impute sobre eles a culpa por aquilo que eles vão fazer. Si on regarde le texte, Se nós olharmos para o texto, on voit une progression nós vemos uma progressão concernant la peur des marins. relativamente ao medo dos marinheiros. Verset 5, on lit, No versículo 5 nós lemos: les marins eurent peur. os marinheiros tiveram medo. Verset 10, on lit, No versículo 10 nós lemos: les marins furent saisis d'une grande crainte. os marinheiros tiveram grande temor. Verset 16, on lit, No versículo 16 nós lemos: ils furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Verset 16. os homens temeram o Senhor com grande temor. On voit que non seulement leur peur s'intensifie, Então nós vemos que o seu medo não somente se intensifica, mais aussi l'objet de leur crainte change. mas também o objeto do seu temor muda. Au début, ils ont peur de la tempête. No início eles têm temor da tempestade, À la fin, ils craignent l'auteur de la tempête, depois, no fim, eles temem o autor da tempestade, l'Éternel, o Senhor, celui dont parlait Jonas, aquele de que falava Jonas, celui à qui Jonas refusait de faire appel. aquele a quem Jonas recusava-se a clamar. Au début de la tempête, No início da tempestade, les marins païens invoquaient chacun leur Dieu. os marinheiros pagãos invocaram cada um dos seus deuses, Mais maintenant, ils reconnaissent que c'est l'Éternel, mas agora eles reconhecem que é o Senhor, le Dieu de Jonas, o Deus de Jonas, qui est le Créateur, que é o Criador, qui est au contrôle. que está no controle. Et c'est le seul qui peut les sauver. E é o único que os pode salvar.
Le texte de Jonas est plein d'ironie. O texto de Jonas está cheio de ironias. Et si on y prête attention, on voit beaucoup d'humour. E se olharmos com atenção, vai beaucoup de quoi? Humour. De humor. Jonas voulait fuir la volonté de Dieu, Então Jonas queria fugir da vontade de Deus, mais les païens reconnaissent à la fin du texte, mas os pagãos reconhecem no fim do texto, le Seigneur a agi comme il voulait. o Senhor agia como ele queria. Même quand on désobéit à sa volonté morale, Mesmo quando nós desobedecemos à sua vontade moral, on n'échappe pas à ce que Dieu a décrété. nós não fugimos daquilo que Deus decretou. Ce que Dieu veut, Aquilo que Deus quer, cela arrive. acontece. C'est un mystère. É um mistério. C'est le mystère de la relation entre notre volonté et la souveraineté de Dieu. É o mistério entre a nossa vontade e a soberania de Deus. Est-ce qu'on devrait choisir entre les deux? Será que temos que escolher entre um e outro? Non. Não. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas comprendre, Faz parte daquelas coisas que não conseguimos compreender, mais que la Bible affirme avec force. mas que a Bíblia afirma veementemente. L'homme fait volontairement O homem faz voluntariamente ce que Dieu a décrété souverainement. aquilo que Deus decretou soberanamente. Est-ce que je sais comment ça marche? Será que eu sei como é que isto funciona? Non. Não. S'il y en a un qui sait, venez me voir. Se alguém sabe aqui, então venha falar comigo. Et j'en parlerai à Joël. E o João vai falar com essa pessoa. Et parce que l'homme exerce sa propre volonté, E porque o homem exerce a sua própria vontade, parfois il désobéit à ce que Dieu veut et a révélé dans sa parole. por vezes desobedece aquilo que Deus quer e revelou na sua palavra. Mais parce que Dieu est souverain, Mas porque Deus é soberano, l'homme accomplit toujours ce que Dieu a prévu. o homem faz tudo aquilo que Deus previu, cumpre tudo aquilo que Deus previu. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas ce que Dieu veut Não é porque nós fazemos aquilo que Deus quer qu'on n'accomplit pas ce que Dieu a prévu. que não cumprimos aquilo que Deus previu. Peut-être le plus bel exemple est celui de la croix. Provavelmente o melhor exemplo é o da cruz. En acte 4, on a Pierre qui dit Então em Atos 4 nós encontramos Pedro a dizer que les chefs de ce peuple et les Romains que os líderes do povo e os romanos se sont ligués pour arrêter Jésus. uniram-se para Arrêter. para prender Jesus Et faire tout ce que ta main avait prévu d'avance. e fazer tudo aquilo que a tua mão previu de antecipação. Est-ce que les hommes ont péché volontairement? Será que os homens aqui pecaram voluntariamente? Oui. Sim, pecaram. Est-ce que Dieu a tout dirigé souverainement? Será que Deus dirigiu todas as coisas soberanamente? Oui. Sim. L'homme fait volontairement ce que Dieu a décrété souverainement. O homem faz voluntariamente aquilo que Deus decretou soberanamente. Rien n'échappe à Dieu. Nada escapa de Deus. Celui qui pêche n'échappe pas à ce que Dieu a prévu. Aquele que peca não foge daquilo que Deus previu. En fuyant, Jonas a désobéi à Dieu. Ao fugir, Jonas desobedeceu a Deus Pourtant, il a accompli ce que Dieu avait prévu. e ao fazer isto, ele cumpriu aquilo que Deus previu. Dieu est souverain sur absolument toutes choses. Deus é soberano sobre absolutamente todas as coisas. Un prédicateur anglais disait, Pregador inglês dizia: il n'y a aucun atome não há nenhum átomo qui se déplace sans que Dieu ne le veuille. que saia do lugar sem que Deus queira. Tout se déroule selon son plan. Tudo acontece segundo o seu plano. Mais on doit retenir deux choses. Mas temos que ficar com duas coisas. Même si Dieu est souverain, Mesmo que Deus seja soberano, l'homme est toujours responsable de son péché. o homem é sempre responsável do seu pecado. Il y a toujours des conséquences au péché. Há sempre consequências para o pecado. Et on voit dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, E nós vemos na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, que le péché a des conséquences que o pecado tem consequências, non seulement pour celui qui pêche, não somente para aquele que peca, mais aussi pour ceux qui sont autour. mas também para aqueles que estão ao redor. Quand je pêche, Quando eu peco, ça aura des conséquences sur les autres, vão existir consequências sobre os outros, d'une manière ou d'une autre. seja de uma forma ou de outra. Chacun est responsable de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. Cada um é responsável pelos seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. Deuxième chose, Segunda coisa, cela nous donne de l'assurance. isto nos dá confiança. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans l'histoire. As promessas de Deus cumprem-se na história.
Et tout va vers le but fixé par Dieu. E tudo tudo converge para o objetivo estabelecido por Deus. Nous pouvons marcher avec confiance Podemos caminhar com confiança, parce que Dieu, ce qui est bon pour nous, et il contrôle tout. porque Deus sabe aquilo que é bom para nós e Ele controla tudo. S'il était que bon qu'il ne contrôlait pas tout, Se ele não fosse bom e não controlasse todas as coisas, se ele fosse somente bom e não controlasse todas as coisas, ou s'il contrôlait tout mais qu'il n'était pas bon, ou se ele controlasse tudo mas não fosse bom, on ne pourrait pas avancer avec confiance. não poderíamos caminhar com confiança. La fin du texte souligne une ironie encore plus grande. E o final do texto sublinha uma ironia ainda maior. On voit que le chapitre s'ouvre avec la désobéissance de Jonas. Nós vemos que o capítulo abre-se com a desobediência de Jonas Il se referme avec l'adoration des païens. e fecha L'adoration des païens. com a adoração dos pagãos. En fait, Jonas voulait fuir Então Jonas queria fugir parce qu'il craignait que Dieu fasse grâce à des païens. porque ele não queria que Deus tivesse graça para com os pagãos. Et dans ce chapitre, on voit E neste capítulo nós vemos que c'est par sa désobéissance que cela est arrivé pour les marins. que é por meio da sua desobediência que isto aconteceu aos marinheiros. Tout arrive selon le plan de Dieu. Tudo aquilo acontece segundo a vontade de Deus. Et ce premier chapitre de Jonas E este primeiro capítulo de Jonas nous raconte la gravité du péché, mostra-nos a gravidade do pecado, la grandeur de Dieu, a grandeza de Deus, de sa puissance do seu poder et la richesse de sa grâce. e a riqueza da sua graça. On voit la conséquence de la désobéissance de Jonas Nós vemos a consequência da desobediência de Jonas qui a amené cette grande tempête. que trouxe esta grande tempestade. Le péché est grave aux yeux de Dieu. O pecado é grave aos olhos de Deus. Notre volonté ne peut pas se soustraire à la sienne, A nossa vontade não pode fugir da de Deus. mais la manière dont Dieu a conduit les événements Mas a forma como Deus conduziu as coisas amène les marins à reconnaître qui il est. leva os marinheiros a reconhecer quem Ele é. Dieu montre la grandeur de sa grâce dans le salut de ces marins païens. Deus manifesta a grandeza da sua graça por meio da salvação que veio a estes marinheiros. Ils crient à leur Dieu au début, Eles clamam ao Deus deles ils reconnaissent l'Éternel à la fin. e no final eles reconhecem o Senhor. D'une manière étonnante, De uma forma extraordinária, Dieu se sert du péché de Jonas pour amener des païens à l'obéissance de la foi. Deus utiliza o pecado de Jonas para trazer estes marinheiros pagãos à fé. Est-ce que ça veut dire que nous devons pécher? Será que isto quer dizer que devemos pecar? Est-ce que ça veut dire que nous pouvons pécher? Será que isto quer dizer que podemos pecar? Loin de là. Longe disso. Jamais. Nunca. Absolument pas. Absolutamente não. Rien du tout. Não. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas possible. Eu quero que vocês compreendam que não é possível. Mais ça nous montre que dans sa souveraineté, Mas isto mostra que na sua soberania, Dieu agit malgré notre péché. Deus age apesar do nosso pecado. Et que sa souveraineté n'est pas limitée par notre péché. E que a sua soberania não está limitada pelo nosso pecado. Pour conclure, E para concluir, ce chapitre de Jonas este capítulo de Jonas nous rappelle un épisode connu des évangiles. relembra-nos um episódio conhecido dos Evangelhos. Les disciples étaient dans un bateau Os discípulos que estavam num barco et une tempête violente s'est levée. e uma tempestade violenta se levanta. Et comme avec Jonas, E tal como com Jonas, les pêcheurs avaient peur os pecadores tinham medo et un homme dormait dans le bateau. e um homem dormia no barco. Et comme les marins dans Jonas, E tal como os marinheiros em Jonas, les disciples ont été encore plus effrayés. Ils ont encore une peur plus grande après que la tempête se soit calmée. os discípulos ficaram com um medo ainda maior, mesmo depois da tempestade se ter acalmado. Pourquoi? Porquê? Parce qu'ils ont remplacé leur crainte de la tempête Porque eles substituíram o temor da tempestade par la crainte de l'auteur de la tempête. pelo autor da tempestade. Les disciples, comme les marins, Os discípulos, como os marinheiros, ont vu Dieu calmer la tempête. viram Deus acalmar a tempestade. Mais pour les disciples, Mas para os discípulos, Dieu était avec eux. Deus estava com eles. Il traversait la tempête avec eux. Ele atravessava a tempestade junto com eles. Et à l'inverse de Jonas, E ao contrário de Jonas, Jésus dormait. Parce qu'il savait qu'il était celui qui a tout créé. Jesus dormia porque ele sabia que ele tinha criado todas as coisas. Parce qu'il savait qu'il a tout créé, qu'il maîtrise les éléments. Pardon, de novo? Parce qu'il savait qu'il a tout créé, qu'il maîtrise les éléments. Porque ele criou tudo e ele é que tinha todos os elementos no seu controle.
Jonas dormait parce qu'il était inconscient. Jonas dormia porque estava inconsciente. Jésus dormait parce qu'il était tout-puissant. Jesus dormia porque ele era todo poderoso. Mais une autre tempête attendait Jésus, Mas uma outra tempestade esperava Jesus. la tempête de la croix. A tempestade da cruz. Et dans le jardin, E no jardim, on a un renversement. nós temos um ponto de viragem. Alors que Jésus angoissé, Quoi? Então, quando Jesus estava em angústia, ce sont les disciples qui dormaient. eram os discípulos que dormiam. Et Jésus a prié E Jesus orou que ce jugement s'éloigne de lui. que esse julgamento pudesse ser afastado dele. Mais au lieu de fuir comme Jonas Mas ao invés de fugir como Jonas, à la volonté du Père, à vontade do Pai, il a prié. ele orou. Alors que Jonas ne s'adressait pas à Dieu, Jonas não se dirigiu a Deus, Jésus a supplié Jesus suplicou que ta volonté soit faite que a tua vontade seja feita et non la mienne. e não a minha. Nous aussi, nous pouvons dire. Nós também poderemos afirmar, Nous aussi, nous voulons dire nós também queremos dizer que ta volonté soit faite que a tua vontade seja feita et non la mienne. e não a minha. Même si j'aurais préféré autre chose, Mesmo que eu preferisse outra coisa, même si j'ai peur, mesmo que tenha medo, même si je ne veux pas, mesmo que eu não queira, même si c'est difficile, mesmo que seja difícil, même si je ne comprends pas. mesmo que não compreenda. Toi, tu sais ce qui est bon. Tu sabes aquilo que é bom. Toi, tu sais ce qui est juste. Tu sabes aquilo que é justo. Toi, tu sais ce qui est sage. Tu sabes aquilo que é sábio, Parce que tu es la sagesse, porque tu és a sabedoria, tu es la bonté, porque tu és a bondade, tu es la justice, porque tu és a justiça, tu es la grâce, tu és a graça, tu es parfait. tu és perfeito. Tu m'as créé, Tu me criaste, tu me connais, tu me conheces, tu me conduis, tu me conduzes, tu m'accompagnes, tu me acompanhas, tu me protèges tu me et proteges, tu m'aimes. tu me amas. Que ta volonté soit faite Que et a non tua la mienne. vontade seja feita e não a minha. À la croix, Na cruz, Jésus affronte la tempête ultime. Jesus enfrenta a tempestade última. Dieu manifeste sa colère contre le péché Deus manifesta a sua cólera contra o pecado et sa grâce envers des pécheurs qui méritent la mort. e a sua graça em direção a pecadores que merecem a morte. La croix est la manifestation A cruz é a manifestação de cette réalité où Dieu punit le péché, desta realidade onde Deus pune o pecado, mais fait grâce à des pécheurs. mas dá graça a pecadores. Quelle merveille, Que maravilha! le message de l'Évangile, A mensagem do Evangelho. la bonne nouvelle de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. As boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Quel contraste Que contraste entre l'obéissance parfaite de Jésus-Christ entre a obediência perfeita de Jesus Cristo et la désobéissance manifeste de Jonas. e a desobediência manifesta de Jonas. Et Jonas pointe vers celui qui était innocent, E Jonas aponta-nos para aquele que era o inocente mais qui est mort pour des pécheurs, e que morreu pelos pecadores, pour apaiser la colère de Dieu. para apaziguar a cólera de Deus. Celui qui avait le pouvoir de calmer la tempête Aquele que tinha o poder de acalmar a tempestade, a choisi d'affronter une tempête par laquelle nous aurions dû passer, la croix, ele escolheu enfrentar a tempestade que nós deveríamos de enfrentar, a cruz, pour calmer la tempête qui aurait dû nous emporter, para acalmar a tempestade que deveria vir sobre nós, la mort. a morte. Nous pouvons obéir à la parole de Dieu Então nós podemos obedecer à palavra de Deus, parce qu'il recherche notre bien. porque Ele procura, Ele quer o nosso bem. Et il nous l'a prouvé. E nós já experimentamos. Il a envoyé son Fils unique mourir Ele enviou o seu Filho para morrer à notre place, no nosso lugar, à ma place, no meu lugar, pour que j'aie la vie en lui. para que eu tenha vida nele. Parce que Dieu est juste et bon, Porque Deus é justo e bom. écoutons sa voix même si nous ne connaissons pas les raisons. Escutemos a sua voz, ainda que nós não compreendamos as razões. Parce que Dieu est juste et bon. Porque Deus é justo e bom. Écoutons sa voix Ouçamos a sua voz, même si nous ne connaissons pas ses raisons. ainda que não entendamos as suas razões. Je vais prier. Então vou orar. Père Céleste, Pai Celestial, merci parce que tu nous parles clairement dans la Bible. obrigado porque Tu nos falas de uma forma clara na Bíblia. Elle est notre guide. Ela é o nosso guia. Elle est une lampe à nos pieds. Ela é uma lâmpada para os nossos pés. C'est elle qui nous guide. É ela que nos guia. C'est elle qui nous dit ce que tu veux. É ela que nos diz aquilo que Tu queres.
C'est elle qui nous montre ton plan parfait pour nous. Ela que nos mostra o plano perfeito para nós. Merci parce que nous savons que tu recherches notre bien. Obrigado porque sabemos que tu procuras o nosso bem. Et tu nous l'as prouvé en envoyant ton Fils à la croix. E tu mostraste isto ao enviares o teu filho à cruz. Nous pouvons avoir l'assurance que tu veux notre bien Nós podemos ter a garantia que tu queres o nosso bem et que tu sais mieux que nous ce qui est bon pour nous. e que tu sabes melhor aquilo que é bom para nós. Aide-nous à te faire confiance, Ajuda-nos a confiar em ti, à marcher dans cette assurance a caminhar nesta certeza que c'est toi qui nous as créés que foste tu quem nos criou et que tu veux ce qui est bon pour nous. e tu queres aquilo que é bom para nós. Transforme notre cœur. Transforma os nossos corações. Aide-nous à goûter à ta bonté, à ta justice et à ta souveraineté. Ajuda-nos a saborear a tua graça, a tua justiça, a tua bondade. Aide-nous à vivre avec la conviction que tu es notre Père Ajuda-nos a viver com confiança que tu és o nosso Pai et que tu es plein d'affection paternelle. e que tu estás cheio de afeições paternais. Tu es ce bon Père céleste Tu és este bom Pai Celeste qui donne des bonnes choses à tes enfants qui leur demandent. que dá coisas boas aos filhos que o pedem. Tu es ce bon berger, Tu és este bom pastor, celui qui nous protège et nous guide, aquele que nos protege e nos guia, celui qui nous aime, aquele que nos ama, celui qui nous aide à traverser les tempêtes. aquele que nos ajuda a atravessar as tempestades. Que ta volonté soit faite, Que a tua vontade seja feita, même quand nous ne comprenons pas tes raisons. mesmo quando nós não compreendemos as tuas razões. Nous prions pour ta gloire, Nós oramos para a tua glória, pour que toute notre vie te glorifie, para que toda a nossa vida te glorifique, que toute notre vie dise à ceux qui nous entourent, que toda a nossa vida diga àqueles que estão à nossa volta: celui qui m'a créé, aquele que me criou, celui que j'adore, aquele que eu adoro, celui que je suis, aquele que eu sigo, c'est le Dieu des cieux et de la terre, é o Deus dos céus e da terra, celui qui est parfaitement sage, aquele que é perfeitamente celui qui est santo, parfaitement juste, que é perfeitamente justo, celui qui est parfaitement bon que é perfeitamente bom, et celui qui m'aime. aquele que me ama. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Amen. Amém.